agradecer a Deus, em primeiro lugar. Uma alegria estar de volta aqui. Já preguei aqui algumas vezes e me sinto muito honrado, feliz de poder estar aqui. Já preguei em culto de ceia, já preguei em culto de jovens, né? Então é uma alegria, né? É um prazer de verdade estar aqui com cada um de vocês. Louvar a Deus pela vida do pastor Adão, né? Como foi dito, já são muitos anos, foi meu pastor, me ensinou, e eu louvo a Deus pela vida dele, da pastora Ruth, pastor Dário Belli. Pastor Dário foi meu líder de jovens, dei trabalho, bastante trabalho dei, porque eu dava muito trabalho. Hoje eu dou, mas agora eu dou para o meu outro pastor, né? Antes eu dava com o Dário como líder de jovens. Então é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu queria abrir um parênteses aqui para louvar a Deus pela vida do presbítero Lamartino. Eu estava ensaiando para falar isso aqui, nunca tive a oportunidade, mas eu quero te dizer que eu sou grato pela tua vida, presbítero. Como eu costumo te chamar de Juninho, né? Eu louvo a Deus. Presbítero Lamartino, foi ele que me desceu as águas. A primeira vez que eu peguei no microfone para dar uma saudação, tremendo mais que vara verde, foi ele também numa congregação, né? A primeira vez que eu tive a oportunidade de entrar num curso de teologia, quem pagou foi ele. Então pagou meu curso de teologia. Então louvo a Deus pela tua vida. Saiba que eu sou muito grato. Não sou de ficar mandando mensagem, essas coisas, né? Sou meio esquisito, mas saiba que você mora no meu coração e não paga nem aluguel, tá certo? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Nós vamos ler aqui 5 versículos, a partir do versículo 1. Zacarias, capítulo 3, versículo 5. Como a minha versão é bem diferente, eu vou ler aqui com vocês, na que está no telão. Amém? Diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito como que passa de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse: eu ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Amém? Glória a Deus. O pastor Adão orou por nós, e nós louvamos a Deus por isso. O contexto de Zacarias, ele é tremendo. E Jerusalém é cercada. Há um cerco em Jerusalém. O rei Nabucodonosor, com todo o seu poderio, cerca a cidade de Jerusalém. Jerusalém aguenta um tempo com os seus portões fechados e os seus muros de pé. Mas no ano 606, Nabucodonosor consegue invadir pela primeira vez a cidade de Jerusalém. Nessa invasão ele leva para o cativeiro a nobreza do palácio. É nessa invasão que vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias para o cativeiro. Passa mais um tempo e no ano 597, Jerusalém é invadida novamente. E agora vai, entre esse grupo que vai levado para dentro do cativeiro, está o profeta Ezequiel. E a terceira invasão e última foi a mais devastadora de todas. Foi no ano 586 a.C. Nesse dia, Nabucodonosor invade Jerusalém com todo o seu poder. Destrói os portões, derrubam os muros, destroem o templo e leva o povo de Deus para dentro do cativeiro. Como Jeoaquim, que era um dos reis, foi solto rápido,
começou a surgir uma esperança no coração de alguns, e eles começaram a falar: olha, esse cativeiro não vai durar muito tempo, esse cativeiro será rápido, eles já estão indo, mas logo já estarão voltando. E aí Deus usa o profeta Jeremias, no capítulo 29, 10, para dizer: não serão poucos dias, serão 70 anos, vocês vão ficar 70 anos dentro do cativeiro. Alguns não quiseram acreditar, outros perderam a esperança, mas foi exatamente o que Deus fez. Porque quando Deus levanta um profeta e fala através do profeta, e quando é Deus que fala através do profeta, Deus é responsável pela palavra que ele liberou. É uma geração de profeta estranho, que profetiza em nome de Deus, mas não acontece. E depois, quando não acontece, sempre tem um culpado para arrumar. Ou você não teve fé, ou porque não chegou o tempo. Mas o maior inimigo do falso profeta é o tempo. O maior inimigo do falso profeta é o relógio. O maior inimigo do falso profeta é o calendário. Porque quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá uma data, vai acontecer. Porque Deus libera a palavra dependendo somente da sua soberania. E como diz Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então agora esse povo, 70 anos dentro do cativeiro, bateu 70 anos, a palavra de Deus está de pé. Vamos voltar. Nabucodonosor com seu império cai diante dos persas, e agora o povo começa a voltar para dentro da terra de Jerusalém. Eles vão caminhando, mas o que acontece? Quando chegam na cidade de Jerusalém, não estão só os muros caídos, não estão só os portões queimados, não está só o templo destruído, está também o ânimo do povo. O povo está desanimado, o povo está cabisbaixo. Eles estão voltando do cativeiro, mas quando eles se dão de cara com a situação da cidade, eles ficam cabisbaixos. Para eles era um tremendo aquilo. A importância do templo para os judeus era algo inexplicável. É por isso que quando nós lemos o livro de Neemias, quando ele chega diante do rei, o rei fala: por que está cabisbaixo? Ele fala: como que eu estaria feliz se a terra onde está o corpo dos meus pais está destruída? Então para eles é algo que era muito marcante. Então quem está voltando cabisbaixo, perderam o ânimo, a moral de Israel está caída, há uma apostasia diante deles, os sacerdotes se venderam, o povo não quer saber de nada, eles só estão preocupados com a sua vida, com a sua casa. É impossível você entender Zacarias sem você ler Ageu, sem você ler Neemias, sem você ler Esdras. É por isso que Ageu vai dizer: vocês moram em casas de madeira nobre, enquanto a minha casa está destruída. É porque o povo, quando volta de dentro do cativeiro, eles não têm ânimo para fazer nada. E é exatamente nesse momento em que Deus começa a levantar os seus profetas. E um dos profetas que Deus levanta naqueles dias foi o profeta Zacarias. Zacarias, ele vem com uma mensagem de Deus. O profeta, ele carrega a mensagem de Deus. Quem é o profeta? É aquele homem que revela o coração de Deus para uma pessoa ou para uma nação. Quem é o profeta? Profeta é aquele que escuta a voz do Senhor e transmite para aquele que necessita de conserto. Quem é o profeta? O profeta é aquele que traz direção. O profeta é aquele que traz exortação. E exortação não se trata de brigar, porque tem gente que vai na igreja alheia para ficar brigando com a igreja. Ele não é o pastor da igreja, mas gosta de chegar e ficar brigando com a igreja. Depois ele vai falar: não, porque Deus me chamou para exortação. Exortação não é falta de educação, exortação é encorajamento. Então o profeta, ele vai falar: eu te encorajo, abandona o teu pecado, eu te encorajo, muda de vida, eu te encorajo, volta a orar, eu te encorajo, meu irmão, vamos mudar essa realidade. Essa é a função do profeta. Então é nesse momento que Zacarias volta. Ele volta porque ele tem uma mensagem profética de Deus. Meu irmão, isso precisa ser marcante nos nossos dias. Como o pastor disse, eu sou pastor de igreja. Que desespero tem sido nos nossos dias, porque as pessoas estão deturpando o verdadeiro chamado de Deus, e um deles é o profético. Pessoas que ficam revelando RG, CPF, placa de carro, e estão carregando o nome: eu sou profeta. Isso não é profeta. Ser profeta não é ficar revelando e profetizando no pé de ouvido de A ou de B, porque segundo a Bíblia, diante de 1 Coríntios 14, o profeta precisa profetizar diante da igreja, e a igreja tem que avaliar a profecia. Então uma geração de profeta de pé de ouvido, e agora profeta de internet. Isso não é marca do ministério profético. Todo profeta, ele tem pelo menos duas características:
A primeira característica, ele é mais amigo de Deus do que amigo do homem. A primeira marca do profeta, ele é mais amigo de Deus do que amigo do homem. Ou seja, o profeta tem a responsabilidade de transmitir a voz de Deus para a pessoa. Não importa se ela gosta, não importa se ela é rica, não importa se ela é legal, não importa se ela é amiga. O profeta vai liberar a palavra de Deus. Natan chega diante do rei, a maior autoridade de Israel, e quando Davi dá a sentença, ele fala: é você, Davi. Profeta que só fala aquilo que você quer ouvir, não é profeta. Homens que estão carregando o título de profeta, que vão diante de ti para massagear o teu ego e não te cutucar para você mudar de vida, não é profeta. Profeta carrega a mensagem de Deus. Profeta tem compromisso com Deus. Abraão é um profeta. Qual é a marca do profeta? O profeta é amigo de Deus. Segunda marca do profeta, essa aqui vai doer. Todo profeta, ele carrega a mensagem de Deus na boca. Todo profeta, ele começa dizendo: assim diz o Senhor, e ele tem a palavra do Senhor. Pastor, mas agora a Bíblia está. Exatamente, essa é a maior profecia que existe. Essa geração de profeta que não lê Bíblia, que não prega a Bíblia e que só fica contando história, contando testemunho na hora do púlpito, não é profeta. Profeta prega a palavra, profeta transmite a palavra, profeta ele expõe a palavra, profeta lê a palavra, explica a palavra e aplica a palavra. Profeta tem palavra de Deus na boca. Aleluias. É uma geração de profeta que não lê Bíblia, não prega a Bíblia, só conta a conversa fiada e tira texto do seu contexto para o seu bel prazer. Não é profeta. Marca do profeta: todo profeta carrega a mensagem de Deus na ponta dos lábios. Esse camarada aqui tem uma mensagem de Deus, e não é eu não, é o Zacarias. Zacarias tem uma mensagem de Deus. Zacarias é tão tremendo quando nós estudamos a história do livro de Zacarias, porque Zacarias ele é contemporâneo de Ageu. Qual a diferença? É que Zacarias é um jovem profeta, enquanto Ageu é um profeta mais velho, mais experiente. Zacarias está na sua juventude, enquanto o profeta Ageu está na terceira idade, mas ambos estão servindo simultaneamente. Um é jovem, o outro não é jovem. Um está chegando agora, o outro já está há muito tempo, mas o que eles têm em comum? Ambos têm a mesma autoridade, ambos têm o mesmo chamado, ambos têm a mesma responsabilidade. Então qual é a diferença de um e de outro? Não tem diferença nenhuma. Um é mais velho, o outro é mais novo. Um está liberando uma palavra de encorajamento para a construção do templo, e o outro está liberando uma palavra de encorajamento para uma adoração verdadeira. Enquanto Ageu chega diante dos homens e diz: vamos reconstruir o templo do Senhor, Zacarias está dizendo: vamos nos arrepender e trazer uma oração verdadeira no templo do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendo com essa história aqui. Primeira é que Deus não está separando gente por idade. Deus está separando pessoas por disponibilidade. Deus está chamando homens e mulheres, não importa se é velho, se é novo, se é criança, não importa se chegou ontem, não importa se já está muito tempo no Evangelho. O Senhor está querendo levantar uma igreja que trabalha, que serve, que ama. Oh, aleluias! Ai, pastor, mas faz tanto tempo, eu perdi tanto tempo. Deus não está preso no tempo. Deus, Ele vai te usar dentro da sua disponibilidade. Se você disser: eu quero o Senhor vai te usar. Zacarias é novo, Ageu é velho, mas ambos receberam a mesma autoridade do céu. Preciso liberar uma palavra para alguém aqui, meu irmão. Não importa quanto tempo você acha que perdeu, não importa quantas oportunidades você deixou passar, essa noite é uma noite que Deus está te chamando para fazer novamente coisas novas na sua vida, renovar a aliança, renovar o ministério. Não importa quanto tempo passou, o Senhor continua o mesmo, aleluias. Ai, pastor, quanto tempo passou? Ai, meu irmão do céu,
que eu não tenho tempo para ficar te contando a minha história, mas pergunta para o Dário, para o Lamartino, que você vai ver. Quantas vezes esses homens tiveram que me deixar quieto ali, rapaz, será trabalho demais. E olha eu aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te escolhe baseado na sua capacidade, Deus te escolhe baseado na sua disponibilidade. Quando Deus te chama, Deus chama baseado no seu poder, na sua justificação, na sua eleição, na sua autoridade. Não depende de mim para nada. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. E a segunda, meu irmão, é que quando Deus chama esses homens, eles estão com um chamado diante do povo profético, mas cada um está carregando uma mensagem. Um está dizendo, vamos reconstruir o templo. O outro está dizendo, vamos trazer uma adoração verdadeira. Um está dizendo, vamos construir a casa de Deus. O outro está dizendo, não adianta construir a casa de Deus se a gente não tiver um coração quebrantado diante de Deus. Então o que isso me ensina? Isso me ensina é que Deus, Ele vai nos usar de forma diferente. É porque Deus, quando escolhe um, Ele escolhe para um chamado. Quando escolhe o outro, escolhe para outro chamado. Mas o trabalho é simultâneo. Nós, como igreja, só seremos completos em unidade com Cristo e com a igreja. Então eu estou pregando, o Matias não é o Matias, não achei que era. O Antônio Carlos está aqui tocando, mas alguém já cantou antes, alguém tirou oferta, alguém ministrou, alguém bateu palma, alguém dançou. E qual é mais importante? Nenhum é importante. Um está completando o outro. É diferente, mas completa, é diferente, mas caminha. Qual é mais importante? É o cimento, é a areia ou é a pedra? Não adianta você juntar areia e pedra, não vai fazer fundamento nenhum. Não adianta você colocar cimento e areia, não vai adiantar lá não. Então cada um tem a sua importância, cada um tem o seu lugar. Como o pastor Adão começou ministrando aqui, nós somos membros de um só corpo. Então eu sou o dedinho, não tem problema. Eu sou a unha, não tem problema. Eu sou a mão, não tem problema. O importante é eu estar ligado no corpo e ser útil quando for necessário. Aleluias. Ai pastor, mas e se eu for o dedão do pé? Não tem problema, ninguém valoriza, mas quem te mantém de pé é Ele. É o dedão do pé que dá equilíbrio. Ninguém fala, oh dedão, como você está lindo hoje. Mas é Ele que te mantém de pé. Deixa eu te dizer, diante do reino de Deus, nós fazemos trabalhos diferentes, mas todos eles carregados de autoridade da parte do Senhor, aleluias. É nesse contexto que aparece Zacarias, trazendo uma mensagem para o povo. Qual é a mensagem? Arrependam-se. Do outro lado está Ageu dizendo, gente, vamos voltar para a casa de Deus. Pare de se preocupar só com vocês. Pare de se preocupar, eles enfrentam problemas na nação. E isso é muito semelhante aos nossos dias. A nossa geração está mais preocupada consigo do que com Deus. Está mais preocupado com a sua vida, com sua particularidade, do que com o Senhor e as suas coisas, do que com o Senhor e aquilo que pertence a Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas brigam se elas devem ofertar ou não. Isso me marca. Isso traz características em pessoas. Eu devo fazer, não vou. Por que eu vou fazer? Tudo se quer hoje um motivo real para fazer, sendo que a Bíblia já diz o que nós devemos fazer. Estamos querendo colocar o versículo conforme a nossa própria vontade. O texto não é baseado na minha vontade. A Bíblia tem o seu texto e o seu contexto, e ela se explica. Então eu vivo pela palavra, não é a palavra que vive para mim. Zacarias tem uma mensagem de Deus para aquele povo. O capítulo 1 do livro de Zacarias começa: arrependam-se. O chamado dele é arrependimento. Os sacerdotes haviam se perdido. O povo não queria saber de Deus. O povo estava cabisbaixo e não queria mais envolvimento nenhum com o Senhor. Então Deus levanta o profeta. E a mensagem do profeta era: arrependam-se. Vocês precisam se arrepender. Os estudiosos defendem que o chamado de arrependimento de Zacarias capítulo 1 é um dos mais profundos de todo o Antigo Testamento. É o chamado de arrependimento dele. O que é arrependimento? Arrependimento não é chorar. O que não é arrependimento? Choro. O que não é arrependimento? Sentimento de culpa. O que não é arrependimento? É eu ficar triste com aquilo que eu fiz. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude.
não é eu ficar chorando, é eu mudar aquela realidade. Se aonde eu estou caminhando não está legal, eu me arrependo, não é eu parar aqui e ficar chorando e dar mais um passo, não. É quando eu cheguei aqui e eu me arrependi, a marca do arrependimento é essa aqui, é eu mudar de direção, isso é arrependimento. O chamado de Zacarias não adianta vocês ficarem chorando porque o templo ficou derrubado, não adianta ficar chorando porque ficaram 70 anos, vamos mudar essa realidade. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, não adianta ficar choramingando pelo leite que foi derramado. A palavra agora é muda de direção. Se você chorou até aqui, está na hora de enxugar as lágrimas e caminhar em direção à cruz de Deus. Aleluias! Arrependam-se. Zacarias começa a ter uma série de visões. Começa no capítulo 1, receber visões. E no capítulo 3 que nós lemos, é a quarta visão que Zacarias recebe. E nessa visão tem alguns personagens. Está o sumo sacerdote Josué, está o anjo do Senhor e está Satanás. Esse anjo do Senhor, grande parte dos estudiosos defendem que é uma teofania. O que é isso? Uma junção de dois vocábulos gregos que quer dizer Deus e manifestação. Ou seja, teofania é Deus se manifestando. O anjo do Senhor aqui, grande parte defende que é uma teofania. O que é isso? É o Cristo no Antigo Testamento. É a aparição de Jesus na Antiga Aliança. Então, nesse cenário está o anjo do Senhor, está o sumo sacerdote, representante da nação, e está Satanás. E isso é tremendo demais. Porque quando nós acompanhamos a história, a Bíblia diz que diabo ou Satanás está lá por um único motivo: lhe acusar. Dependendo da tradução, lhe opor. O motivo que Satanás está lá é para apontar o erro daquele homem. Por que ele está ali para lhe opor? Porque ele estava com a roupa suja. Ele estava com a sua mitra suja. E é tão interessante porque na mitra do sacerdote, segundo a Bíblia diz em Êxodo capítulo 28, existe uma pedra escrita: santidade ao Senhor. Ele está com a veste suja, ele está com a mitra suja, e o diabo está naquele lugar para lhe acusar, porque a sua roupa está suja. Naquele cenário está o sumo sacerdote, representado pelo seu pecado e pelo pecado da nação. Está o anjo do Senhor, teofonicamente Cristo no Antigo Testamento. Do terceiro personagem é o diabo, pronto para apontar o dedo, pronto para falar: sua roupa está suja, pronto para falar: você perdeu sua autoridade, pronto para falar: você não pode estar aí, pronto para falar: você era aquele que oferecia culto ao Senhor, e agora como que você está? Sua roupa está suja e a sua mitra também está suja. Mas é tão tremendo quando nós fazemos uma leitura simples do texto, e a Bíblia vai dizer que lá estava o diabo, sim ou não? Lá estava o diabo, sim ou não? Satanás estava lá. Ele estava lá por um motivo, qual era? Acusar. Amém? Me ajuda a pregar? Então Satanás estava lá, sim ou não? Ele estava lá para acusar, sim ou não? Mas é tão tremendo porque o anjo do Senhor, sabendo que ele estava lá para acusar, não permitiu que ele abrisse a boca. Ele estava lá pronto para atacar porque a roupa estava suja, mas o anjo do Senhor falou: não pedi sua opinião. Estou parafraseando. Não, ele está aqui para lhe opor, mas eu não vejo em nenhum momento uma única palavra de Satanás, porque o anjo do Senhor começa a falar com ele primeiro. Ele começa a falar: esse daqui não é o Senhor. Ei, deixa eu te dizer, sobre esse homem não está o Senhor que escolheu Jerusalém? Sabe o que é isso? Esse homem não foi o que eu escolhi. Esse homem aqui não foi aquele lá que eu escolhi, separei. Fala de eleição esse texto. É tão tremendo porque Satanás está lá para lhe opor, mas o anjo do Senhor não permite que ele venha abrir a boca. Não tem uma palavra para falar. A Bíblia não esconde que a roupa estava suja. A Bíblia não esconde que a mitra estava suja. Mas é tremendo demais porque o Senhor fala de justificação nesse texto. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, nós não estamos aqui na ceia porque nós merecemos. Nós não estamos aqui na ceia do Senhor porque nós somos santinhos. Nós não estamos aqui na ceia do Senhor porque nós somos melhores que alguém. Pelo contrário, nós precisamos baixar um pouquinho o nosso nariz, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
E quando olhou para a terra, não achou nenhum justo sequer. Nós não estamos aqui porque merecemos. Não estamos aqui porque somos bonitos. Não estamos aqui, meu irmão, porque a gente é santo demais. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou, o favor imerecido de Deus nos alcançou. Nós estamos aqui porque a Bíblia vai dizer que a cédula da nossa condenação, Jesus cravou na cruz do Calvário, aleluias. Nós não estamos aqui, meu irmão, por causa dos nossos méritos. É por isso que Efésios 2:8 vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu te dizer uma coisa: se aproxime do Senhor com humildade. Se aproxime do Senhor com quebrantamento. Se aproxime do Senhor, meu irmão, com choro, jejum e com pranto. Sabe por quê? Porque não foi pelo nosso mérito que nós estamos aqui. Foi porque Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluias! Sabe o motivo que nós estamos aqui? É porque o nosso Cristo vive. Como diz o apóstolo Paulo: se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Mas se nós estamos aqui em fé, é porque nós sabemos que o Cristo ressuscitou ao terceiro dia, aleluias. O anjo não fala nada. Então é interessante que o Satanás não fala nada, mas o anjo do Senhor, a Bíblia diz que ele diz: tirem a roupa dele. Tire a roupa dele. Ele não falou: tira a sua roupa, Josué. Ele não falou: Josué, tira a sua mitra. Ele não falou: Josué, tira aí a sua estola. Tira a sua roupa, tira. Ele não falou isso, sabe por quê? Porque eu e você não temos capacidade de nos limpar. O Senhor mandou tirar a roupa dele, e o Senhor mandou trazer uma nova roupa para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: se você está pensando em servir Jesus baseado na tua força, você não caminha mais uma semana. Se você está querendo servir a Deus baseado no seu braço, você não caminha mais um dia. Se você está querendo continuar a sua caminhada de fé baseada, meu irmão, no seu potencial, como essa geração de coach está influenciando a igreja, a gente não chega até o final. O que nos mantém de pé é a pedra angular chamada Jesus. O que nos mantém de pé é a graça de Deus, aleluias. Pastor, então não preciso fazer nada? Você não precisa fazer nada para se santificar. Vou te explicar direito. Você não precisa fazer nada porque você não tem poder para tirar a sujeira que existe em ti. Mas nós precisamos fugir do pecado. Mas nós precisamos mudar a nossa atitude. O que não existe poder na minha vida é eu conseguir purificar o meu pecado, porque só tem um que tira o pecado do homem. É aquele que, quando está vindo, João está na beira do mar, ele está falando: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele tira o pecado do mundo. Só ele tem poder de nos justificar. Só ele tem poder de nos lavar. Só ele tem poder de trocar as nossas vestes. Mas eu e você precisamos lutar para viver uma vida em santidade. O anjo de Deus está lá, Satanás está lá, o sumo sacerdote está lá, o diabo está para lhe opor, mas não abre a boca. O homem de Deus, o sumo sacerdote, está lá com as vestes sujas. Mas a minha pergunta é: por que Satanás faz tanta questão de se opor ao sumo sacerdote? Simples. O sumo sacerdote era responsável por entregar o culto. O sumo sacerdote era responsável por oferecer, entrar no santíssimo lugar com a oferta pelo pecado da nação. Levítico 16 fala sobre isso. O dia da expiação. Então ele está dizendo: se eu consigo atacar esse homem e lhe acusar, não tem culto. Se eu consigo neutralizá-lo, não tem culto. Não tem expiação. Trazendo para os nossos dias, se eu consigo neutralizar ele, não tem culto, não tem adoração, vai ficar todo mundo neutralizado. E é por isso que ele faz questão de acusar.
Porque se ele neutraliza o sumo sacerdote, o culto não vai acontecer, porque somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar. O objetivo do diabo, meu irmão, não é te matar, é te neutralizar. Um crente morto está salvo. Morri, fui para o céu, acabou. Mas quando ele te neutraliza, não tem culto. Quando ele te neutraliza, não tem adoração. Quando ele te neutraliza, ele anula você. Existem algumas marcas de um crente neutralizado. E uma delas é que ele não consegue entregar um culto ao Senhor. Ele vem para a igreja e ele não cultua. Ele vem para a igreja e ele assiste. Ele vem para a igreja como um analisador de culto. Hoje o culto foi bom. Não, hoje o culto não foi bom. Não, hoje eu gostei. Hoje eu não gostei. O culto não é para nós. Eu não vim aqui assistir culto. Eu vim aqui entregar culto. Eu não vim aqui ver o que vai acontecer. Eu vim aqui para entregar o meu melhor. Então a primeira marca de um crente neutralizado é que ele não cultua. Ele fica criticando quem está cultuando. Ele não cultua, ele fica assistindo o culto. Aqui não é cinema, aqui é igreja. Aqui não é campo de futebol, aqui é igreja. Aqui nós nos reunimos para adorar a Deus. Aleluias. Cuidado para que você não veja, se você olhe para que você consiga identificar se você não está neutralizado. Às vezes nós passamos um culto, vamos fechar o olho, não fecha. Vamos bater palma, não bate. Vamos louvar a Deus, não canta. Vamos ofertar, não gosto desse momento. Vamos fazer, você veio aqui para entregar. Meu irmão, nós estamos aqui para entregar um culto ao Senhor. Nós estamos aqui, meu irmão, para oferecer a Ele honra, glória e louvor. Nós estamos aqui para celebrar o Seu nome. Nós estamos aqui para reconhecer a Sua grandeza, o Seu poderio, a Sua majestade. Nós estamos aqui para adorar a Ele na beleza da Sua santidade, dizendo que Ele era, que Ele é e que Ele há de vir, dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reconhecendo a Sua santidade e adorando ao Senhor. Aleluias. Se ele neutraliza, não tem culto. Se ele neutraliza o que eu adoro, o que eu canto, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque existe um peso. E qual é o pior peso que nós temos? É o peso da culpa. Às vezes a gente acha que quando nós nos envolvemos na culpa, a gente acha que o único problema é o sentimento ruim. Não é. Porque quando nós nos envolvemos na culpa, nós anulamos outras coisas. Quando nós nos envolvemos na culpa, meu irmão, a primeira coisa que nós anulamos é a graça de Deus. Quando nós nos envolvemos na culpa, a segunda coisa que nós anulamos é a justificação pela fé. Quando nós nos envolvemos pela culpa, meu irmão, a gente acha que a gente está fazendo pelo nosso próprio mérito. A gente deixa de acreditar no que a Bíblia diz, que se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então deixa eu te dizer uma coisa, o objetivo da acusação de Satanás é neutralizá-lo com a culpa. Vamos fazer, não. Sabe por quê? Lá no ano de 1930, eu pisei na bola, eu não me sinto perdoado. O perdão de Deus não vem pelo sentimento, o perdão de Deus vem pelo entendimento. Eu não preciso sentir que eu fui perdoado por Deus, eu preciso entender que Ele me perdoou mediante o meu arrependimento. A Bíblia diz que quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Então não preciso sentir, eu preciso entender que se eu me arrependi, mudei de direção, a graça de Deus me envolveu e eu fui perdoado do meu pecado. Você sabe o que está matando a nossa geração? A geração do sentimento. É por isso que os coaches tomaram conta do púlpito. Os púlpitos hoje não tem mais lugar para pastor, parece que agora é só para coach. É uma geração que precisa ficar te encorajando. Você é vencedor. Vai, diga comigo, grita bem alto, eu venci. Grita comigo, eu posso. Eu não preciso de alguém me encorajando. Eu preciso me apegar na palavra de Deus.
E o que a palavra de Deus diz, eu me apego. Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu não preciso de alguém treinado para mexer com a minha emoção. O dia que eu não sinto nada, eu entendo que eu fui vencedor em Cristo Jesus. O dia que eu não choro, eu me apego que eu venci em Cristo Jesus. O dia que eu não sinto emoção, eu continuo apegado em Jesus. Aleluias! Zacarias tem uma mensagem para aquele povo, gente. A visão que Deus está me dando é essa. O diabo está querendo se opor ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote não fala nada, mas o anjo do Senhor estava lá. Do mesmo jeito que que o sumo sacerdote não falou, que o diabo não falou, o anjo do Senhor continuava falando. E a primeira coisa é: você é um tição tirado do fogo. Você é um tição tirado do fogo. Em outras palavras, eu purifiquei você. Eu purifiquei você. Eu entendo o processo, como que funciona. Nós somos justificados. Não existe justo não, mas existe justificados. Pela fé em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Começa a servir a Deus pela palavra de Deus. Se você servir a Deus pelo dia que você sentiu, se você servir a Deus pelo dia que você arrepiou, se você servir a Deus, meu irmão, pelo dia que você chorou emocionado, sua caminhada não vai longe. Porque nem todo dia a gente chora, nem todo dia a gente sente. Tem dia que você vai orar, vai dobrar o joelho, vai falar com Deus, não vai sair uma lágrima dos teus olhos, você não vai sentir nada, não vai ver resposta de Deus. E se você falar, será que Deus quer falar comigo? E abrir a Bíblia, cai na página em branco. Mas não mudou nada. Ele continua Salvador, continua justificador. É Ele que me escolheu, é Ele que me elogiou, Ele que me elegeu, e não mudou nada mesmo que eu não senti. Pastor, e o dia que eu senti que foi aquele culto poderoso, aleluia, aí a gente se alegrou, chorou, correu, pulou, mas ele não foi diferente daquele dia que você não sentiu nada, porque o mesmo que esteve contigo no dia que você pulou, foi o mesmo no dia que estava contigo no dia que você não sentiu. Sabe por quê? Porque ele não disse, eu estarei com você todos os dias que você se alegrar. Ele disse, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Todo dia, não é alguns dias, todo dia é no dia que eu sinto, Ele está. No dia que eu não sinto, Ele está. No dia que eu choro, Ele está. No dia que eu não choro, Ele está. Ele está conosco, nos justificando todos os dias, aleluias. Ele fala, faz o seguinte, tira a roupa dele. Tira uma roupa dele. Fala agora, traz uma veste de festa para ele. Traz uma veste nova para ele. Aquele homem é vestido de veste de festa. Ele falou, coloca uma mitra na cabeça dele. Sabe o que estava na mitra? A mesma coisa de Êxodo 28. Santidade ao Senhor. Porque o fato que um dia esteve sujo não mudou a realidade. A santidade ao Senhor ainda convém. Colocou uma mitra nova, mas a mensagem é a mesma: santidade ao Senhor. Vou falar de novo. Colocou uma mitra nova, mas a mensagem é a mesma: santidade ao Senhor. Antigamente tinha um púlpito aqui de madeira desse tamanho nas igrejas. Hoje tem um culto, uma tribuna mais moderna. Antigamente era branco com vaso de flor. Hoje o fundo é preto. Deixa eu te dizer uma coisa. Chegou uma mitra nova, mas a mensagem é a mesma: santidade ao Senhor. A modernidade não muda a palavra. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Aleluia. Pastor, o tempo mudou, mas a palavra não. Santidade ao Senhor. Ah, mas está tão moderno hoje. Está moderno, mas não mudou. Santidade ao Senhor. Antes só podia pregar de terno e gravata. Hoje pode pregar sem pode, mas não mudou. Santidade ao Senhor. Não mudou. A mensagem é a mesma.
A mitra é nova, mas a mensagem é a mesma: santidade ao Senhor. Antigamente chamava o povo na igreja e falava: confessa seu pecado na frente de todo mundo aí. Aí o pessoal confessava lá, diante de todo mundo. Aí o pastor falava: a igreja quer levar o irmão para o céu ou a igreja quer levar o irmão para o inferno? Aí a igreja falava: para o céu. Pronto, está perdoado, volta lá. Hoje em dia o pastor continua tratando. Nas igrejas não chama mais na frente para falar o pecado para todo mundo. Mas isso não deu autorização para pecar. A mensagem é a mesma: santidade ao Senhor. Pastor, mas você sabe que o tempo mudou, mas a mensagem não. É por isso que está chegando essa geração de crente relativista, que cada um tem a sua verdade. Deixa eu te dizer, isso é mentira de Satanás. E a minha verdade é essa, pode ser a sua, mas a minha não. E a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 17: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Aleluias. A verdade é essa aqui. Essa aqui é a verdade de Deus. O Senhor chama ele e fala: põe uma roupa nova no menino, põe uma roupa nova no sumo sacerdote, coloca uma mitra nova na sua cabeça. Isso é tremendo demais. Roupa nova não é aquele grupo não de música, é uma veste nova que Deus tem para você. O Senhor está marcando essa noite para dizer: está na hora de nós trocarmos as nossas vestes. Eu quero pedir para que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero pedir para que o grupo de louvor venha aqui me ajudar com força, coragem. Matias. Ei, meu irmão, nessa noite Deus está nos chamando para trocar as nossas vestes. Eu não sei que tipo de mancha que tem na tua roupa. Também não vim aqui para ver se é uma mancha grande, se é uma mancha pequena. Eu não vim aqui saber se é marrom, se é preta, que cor que é essa mancha. Mas eu quero te dizer, está na hora de nós trocarmos as nossas vestes. Deus está marcando essa noite para trocar roupa de crente. Deus vai tirar a veste suja e colocar a veste de festa. Aleluias. Pastor, por que é tão importante veste de festa? Porque nós estamos nos preparando para um grande casamento. Não, vou falar de novo. Por que é tão importante roupa de festa? Porque em breve acontecerá a união do noivo com a noiva. Aleluias. Obrigado. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu irmão, mas deixa eu te dizer, nessa noite aconteceu igual na visão de Zacarias. O diabo não tem poder para abrir a boca e falar, ele continua calado. Aleluia. É uma noite que Deus está marcando para justificar você, para tirar o peso do teu coração. Aleluias. O livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 9, ele fala sobre isso. Nós devemos nos adentrar no santíssimo lugar com consciência limpa. Hebreus capítulo 10 é um livro profundo demais, porque Hebreus capítulo 10 está falando da superioridade de Cristo sobre os homens, sobre os anjos, sobre tudo. E ele começa dizendo: nós vamos entrar no santíssimo lugar por um novo e vivo caminho, pelo véu. E a Bíblia diz, esse véu era o corpo de Cristo. Aí ele fala: nos aproximemos com consciência limpa. O sangue de Jesus não classifica prateleira de pecado. O sangue de Jesus, ele não escolhe quem pecou muito ou quem pecou menos. A Bíblia diz que se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica de todo. Todo não é alguns, todo não é um ou outro, todo não é só o pequeno, todo não é só o grande, é todos. Pastor, o que eu faço? A Bíblia diz: arrependa-se. Arrependa-se.
A mensagem hoje em dia está sendo pouco pregada, mas não mudou. A receita é a mesma: arrependimento e vida, arrependimento e purificação, arrependimento e justificação. A mensagem é a mesma: eu me arrependo e Cristo me limpa, eu me arrependo e Ele me justifica, eu me arrependo e Ele muda a minha história. Aleluias. Adoramos a Deus aí. Oh! Apresenta diante de Deus agora a tua roupa suja. Aleluias. Hoje não é dia de lavar roupa, hoje é dia de